Boa tarde, meu nome é Thales e faço parte do grupo 3, que falará sobre análise clínica para a liberação de medicamentos. O nosso grupo é composto por Carolina, Giovana, Marciana, Rosilene, Tamires e eu, Thales. No caso, na análise clínica, a gente tem um estudo feito com os humanos, né? Que são os testes laboratoriais feitos com os humanos para ver se o medicamento pode ser liberado ou não. Antes a gente tem a fase pré-clínica, que é feito no laboratório, in vitro primeiro, para depois ser feito com animais, e aí depois a gente tem então a liberação da fase clínica, que é feita com os humanos, certo? Então, nós fazemos parte aí do 6º período e vamos fazer esse trabalho com base na análise clínica para a liberação de um medicamento. A importância da fase clínica é o processo de desenvolvimento de um medicamento da pesquisa até o uso pelo paciente que dele necessita. Todo medicamento que vai ser lançado no mercado passa por diversas etapas de pesquisas e testes até ser aprovado pelo órgão competente do país de origem ao fabricante. Aqui no Brasil, esse órgão é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Esse processo de regulamentação de um medicamento é bem longo e rigoroso. Custa muito caro para a indústria farmacêutica, pois tem que passar por diversas etapas, desde as que antecedem seu uso por seres humanos até após o lançamento do medicamento, que comprovem que aquele produto não ocorrerá reações prejudiciais às pessoas, com o objetivo de verificar se o fármaco é eficaz e seguro, além de analisar como a nova substância se espalha pelo corpo, como a sua eliminação e sua segurança. Essa é a importância da fase clínica. Falar sobre a fase clínica 1, ela se refere-se, então, ao uso do medicamento pela primeira vez em um ser humano, geralmente um indivíduo saudável e que não tenha doença para o qual o medicamento está sendo estudado. Nessa fase, então, serão avaliadas diferentes vias de administração e diferentes doses, realizando-se testes iniciais de segurança e de interação com outras drogas ou álcool. Cerca de 20 a 100 indivíduos participam desta fase. Nesta fase, então, tem o objetivo de estabelecer segurança, uma condição de tolerável e farmacocinética do produto, e, quando possível, determina seu perfil farmacodinâmico. Aproximadamente, cerca de 70% dos produtos mostram-se seguros e são testados na fase 2. Eu vou explicar um pouco sobre a fase 2 da fase clínica. Nos estudos da fase 2, incluímos pessoas com uma determinada doença que a droga está sendo prevista para curar. Nessa fase, o medicamento é dado para um número maior de indivíduos com a doença investigada, previamente selecionados. A droga vai ser testada e a gente vai ver novamente qual a melhor dose efetiva, como foi iniciado na fase 1, dando uma importância maior para a efetividade da droga, podendo avaliar se de fato a droga está tendo eficácia para o paciente com uma determinada doença, buscando a dose ideal, o intervalo adequado entre as doses e determinar os regimes de administração de um novo fármaco. Em caso de testes com vacinas, não haverá pacientes doentes, e sim pacientes vulneráveis a algumas doenças que a gente ainda vai tentar vacinar. A fase 2 é basicamente para a gente ver qual seria a dose ideal, também permitindo obter informações mais detalhadas sobre a segurança no caso da toxicidade em curto prazo. E no caso das vacinas, principalmente a imunogenicidade da vacina, se as vacinas aplicadas nos pacientes estão gerando anticorpos suficientes para prevenir o aparecimento de doenças ou não. É uma fase onde começamos a testar os pacientes doentes no caso de uma nova droga, ou os pacientes que realmente poderiam tomar a vacina no caso das vacinas, mas ainda em um ambiente controlado, ou seja, com uma escala de números reduzidos de pacientes. Essa fase dura aproximadamente 3 anos. Somente se os resultados forem bons, iniciamos a fase seguinte. Nessa fase, o medicamento é aplicado a um grupo extenso
de pacientes para avaliar a eficácia e a segurança do produto, no caso do medicamento ou vacina a ser lançada no mercado. Ocorre, então, a comparação com o tratamento padrão já existente. Geralmente, nos estudos dessa fase, os pacientes são divididos em 2 grupos. O grupo controle, que recebe o tratamento padrão já existente no mercado, ou placebo, em caso de nova substância. E o grupo investigacional, que recebe o novo fármaco. No final dessa fase, a droga ou vacina já começa a ser comercializada. Lembrando também que essa fase tem uma duração de aproximadamente 4 anos. O que é a fase 4? É a que vai continuar ocorrendo após a comercialização da droga ou da vacina. Então, o que acontece? Depois que uma medicação entra no mercado, e depois que uma vacina entra no mercado também, a gente continua fazendo pesquisas, principalmente de olho nos efeitos adversos, nos efeitos colaterais de longo prazo. Aqueles efeitos adversos que a gente não conseguiu ver nas 3 primeiras fases, a gente vai tentar identificar com a droga já rolando no mercado. Já houve várias medicações que passaram pelas 3 primeiras fases e que depois, em algum momento na fase 4, foi visto que eram medicações que tinham algum efeito colateral importante, que não poderiam ser usados a longo prazo. Então, a fase 4 é basicamente isso, é aquele momento pós-comercialização, onde a gente vai checar se realmente aquilo é seguro e efetivo. E na fase 3 a gente faz um estudo, né? Então, na fase 4 a gente vê que não é bem assim. A fase 4 é aquele momento também de segurança, para ter certeza se realmente aquela droga passou por todas as fases, por merecimento ou por fruto de algum erro ali nos testes, ou mesmo um efeito adverso que realmente só aparece a longo prazo. Então, basicamente, são essas 4 fases que tanto as medicações e quanto as vacinas vão passar. Então, esse foi nosso trabalho interdisciplinar, né? Então, a gente vai concluir ele por aqui e fica o nosso muito obrigado e boa noite.